E aí, galera do Gazeta de Marca, começando mais um episódio dessa primeira temporada, porque haverão várias temporadas que a galera de Marca tá pirando com a gente, Carlos. Posso falar que renovar o nosso contrato, falar que é isso aí mesmo que eles querem e estamos surfando. Só falaram pra gente controlar o tempo. E agora a gente tá aqui como? Cronômetro. Se a gente passar do tempo, a gente corta o microfone um do outro e pronto. Ninguém mais recebe. Tipo debate eleitoral. Exatamente. A gente tem que chamar alguém para ficar aqui. Por favor, candidato. Por favor, candidato. Então, a gente... Viu que eu fiquei quieto, viu? Você viu? Você tá bem nisso, hein? Já tô começando a aplicar. Você tá bem. Mas esse era o momento que você falava. Mas tudo bem, beleza. Tudo bem, tá. A gente vai aprendendo. Então, deixa eu apresentar. Galera que ainda não conhece, esse é Carlos Pinho, jornalista historiador, o melhor comentarista sem limite de tempo que eu já vi na minha vida. Obrigada, nossa, você não tem ideia do quanto eu fico gratificado pelas palavras. Inclusive, se vocês estão precisando de alguém para conversar, entre lá nas redes sociais do Carlos Pinho, que ele é uma pessoa que adora falar, entendeu? Então, tipo, não vai faltar assunto. Ai, meu Deus, não dá ideia, não. Eu sou Patrícia Góes, historiadora, formada em Direito, porque a OAB foi adiada, já falei isso para vocês 500 vezes. Falando nisso, quem puder aí ficar na oração, né, para sair a prova e para eu passar na prova, acho que seria um bom motivo, né? Seria bem legal da galera. Então, vamos lá. Assuntos de hoje, Carlitos. Dia 7 de abril foi o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Vamos falar de desmatamento na Amazônia, vamos falar de liberação da vacina para os empresários, de um seminário fodástico sobre Lei de Segurança Nacional que teve no IBCCrim, que está no YouTube. Galera, vou botar o link lá, galera que quiser acessar. Foram 2 dias, assim, foi completíssimo. Quem quiser entender mais sobre o assunto é que a gente vai falar bem rapidinho, mas é interessante pra caramba. E falar, claro, do caso do menino Henry, que qualquer pessoa que tem o mínimo de acesso à comunicação tá sabendo. Lá em Marte tá bombando essas notícias, me pediram diretamente pra gente falar sobre isso. Boa. Beleza? Beleza. Então tá, então vamos começar falando de uma notícia péssima, né, cara? O desmatamento da Amazônia, que foi assunto do podcast Ao Ponto, que é do Globo, no dia 5/4. E assim, a gente atingiu a pior marca desde 2016, assim. Ainda para completar a situação, os estudiosos do assunto estão com medo de denunciar por receio de perderem o cargo ou perderem incentivos à pesquisa. Então a gente está chegando assim, o fundo do poço já é o auge, né? Porque a ladeira abaixo é sem fim. Eu já não sei nem mais onde é que ela começou. A Amazônia está produzindo mais carbono do que absorvendo, então a imagem do pulmão do mundo, que todo mundo já tinha falado que não era porque era o mar, mas enfim. Mas todo mundo sabe da importância das florestas com relação principalmente aos rios voadores, que são os caminhos de água que correm na atmosfera. A Amazônia é fundamental para isso e é fundamental na absorção também do carbono. E ela não está conseguindo mais fazer isso, ela está produzindo mais do que absorvendo. Isso é muito sério, porque intensifica a estação de seca. E aí, a situação pior tá no Pará, que tem quase 40% da região desmatada. E assim, com incêndios incontroláveis, aumento de 2 graus na temperatura, tá chovendo 1/3 a menos. Então, tá muito difícil. Para recuperar isso, tem que agir para ontem, assim. E um dado muito importante é que 40% da pecuária brasileira está na Amazônia usando um maior espaço do que no resto do mundo. Então, no resto do mundo se usa X, na Amazônia se usa 2X, sei lá. Porque aqui a gente não dá valor a isso, a gente acha que é simplesmente uma floresta, quando na verdade a gente tem um patrimônio incrível. É uma floresta de água, porque sem ela a gente tudo vai ser mais seco, menos chuva, mais quente. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. O meio ambiente é onde a gente vive, não dá pra gente ficar deixando para amanhã, ou então achando que o dinheiro ou a produção é mais importante. Se não tiver água, se não tiver oxigênio, não tem mais nada. Eu acho que a galera não tá sabendo muito bem isso. O que você acha, Carlos? Pois é, né? Essa questão da progresso custe o que custar, né? Essa corrida, né, pela produção de riqueza, por
concentração de renda, de crescimento econômico entre os países nessa disputa, né? Acaba que, no fim das contas, ninguém quer ceder, porque uns cedem um pouco mais, outros não cedem, e acaba ficando aquela situação, então se ele faz assim, eu também vou fazer e tal. E a gente vê esse cenário. Ao mesmo tempo, há o avanço do neo extremo conservadorismo aí, do neo, né? Neo conservadorismo, neo fascismo, neo um monte de coisa aí. Do New Neo. Do neo pelo mundo, né? Aqui no Brasil com a ascensão aí do Bolsonaro, né? Que está passando a boiada, né? Desmantelando aí órgãos de fiscalização e a pandemia, né, com a pandemia, o acompanhamento de determinados abusos ficou mais complicado, né? O acompanhamento desses abusos e até pelos órgãos de informação também ficou bem mais complicado, né? Por conta da gravidade da pandemia. E a gente está nessa sinuca de bico, né? Digamos assim, de ainda ter mais um ano de governo Bolsonaro, porque a gente não vai ter, não imagino mudança em relação a esse agravamento, né, do desmatamento, de todas as barbaridades que são feitas com a nossa natureza. Né? Eu não vejo uma mudança partindo do governo atual. Né? A gente tem mais um ano com o risco de ter mais 5 anos, né? Esse 1 ano mais 4. A situação é bem grave, porque, diferentemente de outros governos, que a gente teve também desmatamento muito alto, mas a gente cobrava e com uma pressão havia uma perspectiva de algum tipo de mudança, e a gente teve aí nos governos anteriores números que um pouco menos graves, né, como os atuais. Nesse a gente não tem perspectiva alguma, porque o discurso do governo é totalmente aderente a esse cenário mesmo de caos. Por mais que muitas vezes eles usem de estratagemas para comunicar para o seu grupo de interesse e, de repente, um outro discurso para a opinião pública em geral. O que pensa o ministro do Meio Ambiente, o ministro do Turismo, vários outros ministros e o presidente, é isso mesmo, passar a boiada, tá gravado isso. Conseguiram enfraquecer qualquer método de fiscalização que já era difícil, porque é uma vasta área. Nem as multas, que eram uma coisa assim, que demorava anos para pagarem, nem a apreensão de tratores, essas coisas, assim, tá muito difícil. Até a própria imagem dos satélites está sendo desconsiderada, falando que estão forçando. Você não viu o cara que pediu demissão, então. Assim que caiu, né? Porque ele foi contestado, né, publicamente pelo presidente, alegando que estava politizando o órgão. Sim. E tal. É muito difícil conviver nesse mundo que a gente está vivendo. E aí a gente vê a importância do capital, que me assusta muito quando tem a possibilidade de liberação da vacina para os empresários. Isso eu estou vendo uma privatização da vacina ou eu estou sendo louca novamente? Isso daí é uma questão complexa, né? Que eu a princípio, eu pensei no seguinte: pelo menos vai vacinar uma parcela da população, né? Que são as pessoas que estão trabalhando e tal, né? Vai ter uma vacinação mais ampla. Mas, assim, conversando com as pessoas e lendo sobre o assunto e tal, passei a ter uma opinião diferente, sabe? Pelo primeiro ponto, você tirar essa responsabilidade do Estado, eu acho muito complicado, no sentido de que você tem um programa aí de vacinação, né, do Estado, e que já é feito de forma integrada, e você vai trazer um ente privado para cuidar também de vacinação. Isso seria com a ajuda do Estado, de alguma forma, na questão logística, ou seria algo que ficaria a cargo
única e exclusivamente do setor privado. Porque em Minas Gerais, a gente teve uma vacinação clandestina aí, esses dias, que estão dizendo que mandaram o Somebody Love para a galera, que não era vacina de Covid nenhuma, porque o que foi noticiado é que a vacina era da Pfizer, só que a Pfizer falou, não, a gente não vende vacina dessa forma. A gente vende vacina para governos, a gente não vende vacina assim dessa forma particularizada. Então, a princípio, não é a vacina da Pfizer. Levantaram a hipótese de que não é uma vacina, que vacinaram as pessoas com qualquer outra coisa, sabão em pó, sei lá. Saiu notícia até cogitando que as seringas estavam infectadas com HIV. Ah, para, sério? Sério, saiu essa notícia, circulou essa notícia aí pelas agências alternativas de notícias, entendeu? E tudo, pode ter sido tudo isso, menos vacina. Menos a vacina da Covid, não era. Se realmente a alegação era de que era da Pfizer, não era a vacina da Covid. Mas será, cara? Será que os As pessoas foram enganadas. Oh, coitados. Que absurdo, né? E cada dose custando R$600. Quem é que vai ressarcir essas pessoas que tiveram seus danos? Eu acho que deveriam procurar o Procon. Opa, pera. Eita. Não Acho sei que se não tem dá. como. Acho que não dá. Ih, caramba. Como é que faz? Tem nem como chamar o Celso Russomano. Não tem. Tem nem como chamar o Celso Russomano. Mas eu vi que tá a investigação lá e tá caindo no colo da falsa enfermeira, né? Sim, tá caindo no colo da falsa enfermeira. Como se, tipo, a falsa enfermeira foi a grande arquiteta de tudo, negociou com a Pfizer as doses, né? Falsa enfermeira, entendeu? Ela é artífice de tudo. Ela, tipo, voltando à questão anterior sobre essa vacinação dos empresários, então a minha visão mudou um pouco no sentido de que você tem a vacina, ela não te deixa imune de ter a Covid e de passar para outras pessoas. Ela apenas reduz a chance de você ter um acometimento grave da doença. Sim. Mas você continua podendo transmitir a doença. Então, você vacinar uma parte da população por meio da iniciativa privada, tira esse peso do Estado. Ao mesmo tempo, a chance do Estado promover uma vacinação precária, porque ele sabe... Mais precária. Mais precária ainda, né? Porque ele sabe que a iniciativa privada já entrou no circuito também para promover essa vacinação. É arriscado demais. Com certeza. Porque você pode sucatear ainda mais a vacinação do Estado, torná-la ainda mais lenta do que ela já está. A iniciativa privada vai vacinar os seus colaboradores. Ao mesmo tempo, a gente tem uma situação grave de desemprego no país. E não só de desemprego, mas desemprego oficial, somado à informalidade, somado às pessoas que não estão trabalhando, ou que nunca trabalharam, e que não estão nas estatísticas. Se você for pegar tudo isso, sei lá, os números, eu acho que mais recentes sobre desemprego atestavam, se não me engano, uns 13 milhões de desempregados, 14. Deve ter uns 40 desempregados, 40 milhões de desempregados. E fora a galera que com a reforma trabalhista tá nessa flexibilização que foi aceita pela reforma, que na verdade você tá empregado, mas você não tá empregado, você tá lá com a carteira assinada, mas você não tá recebendo, você não tem seus direitos assegurados. Então a gente vive numa farsa. E essa da vacina vai ser uma outra farsa, porque eu entendo que a gente queira o mais rápido possível, então se eu trabalho numa empresa dessa que tem a possibilidade, com certeza eu vou estar muito afim de ser vacinado, mas no momento em que você não vacina os grupos de risco primeiro, a chance de você ter muito mais mortes, a ordem do negócio é justamente para isso, para evitar que tenha muito mais mortes do que se a gente ficar aí vacinando ao léu, né? Vacinando a bel prazer. Vai continuar circulando o vírus, vai estar um vírus cada vez mais forte, como está acontecendo, a gente já falou aqui em outros episódios também. E aí a gente fica nessa enganação, enquanto isso a galera tá indo pra festa. Exatamente. Então, e outra coisa, quem vai ter condições de comprar vacina? A elite.
Quem vai ter condições de comprar vacina? Aí, As grandes empresas. sim, E essas grandes empresas empregam um contingente de quantas pessoas? Você tem um número bem menor do que o somatório do que emprega pequenas e médias empresas. O micro e o médio negócio são os que mais empregam no Brasil. E assim, uma fatia muito grande da população. Ou seja, vai imunizar uma galera? Vai. Mas não o suficiente para fazer com que a vida ganhe um grau de normalidade. não mesmo. Porque ainda vai ter um abismo separando de uma parcela que, na real, é a grande maioria da população, que não vai ter acesso a isso. Verdade. Então, assim, eles vão imunizar seus funcionários para que eles não, talvez, não tenham tanto problema com baixas nos postos de trabalho por efeito da doença, né? Que talvez até possam trabalhar assintomáticos. É, Possam exatamente. até trabalhar Ou então com um desenvolver fraco da doença, que não impede de trabalhar. E aí a gente Exatamente. tem o foco da pauta anterior, que é o que importa mesmo é o dinheiro. Sim. Only business. Exatamente. Vamos, você já estourou o tempo, Carlos. Não vou fazer bullying com você, porque dia 7 de abril foi o Dia Nacional do Combate ao Bullying, então eu não vou fazer isso. Vou fingir Obrigado. naturalidade e não vou falar que você estourou o tempo mais uma vez. Você sofreu bullying? Sofri. A cara dele. Eu não fui desse jeito à toa. Sofri bastante, por sinal. É. Sofri bastante bullying, por sinal. E o que você tem pra falar sobre o bullying? O que Eu que eu tenho? sofri também. Você sofreu? Sofri bullying, sério? Sofri real mesmo. Você quer falar sobre? Vamos desligar o microfone que eu preciso ter uma conversa séria agora. Abrir meu coração. Não, falando sério, é uma bandeira que eu levanto muito, porque o bullying é uma coisa muito séria. E na época que eu sofri, não era esse cyberbullying bolado. Então, tava começando essa situação. Você sofreu cyberbullying? Não. Por isso eu tô falando que foi muito ruim pra mim, mas eu tava no modo fácil do negócio. Porque eu ainda tinha na minha casa ou nos outros, porque o que eu sofri foi no colégio, né? E era o que a gente tá falando aqui na pauta. Mas, então eu ainda tinha minha casa, meus amigos do prédio, então os outros círculos que eu podia conviver em paz, mesmo estando super abalada com esse bullying, porque bullying, que é diferente de zoação, que é diferente de brincadeira entre amigos, é uma coisa muito séria, que pode realmente destruir a vida da pessoa, assim, você fica depressão, não quer mais sair, não quer ir para aquele lugar, e que é a escola que você é obrigado a estar lá. Quando acontece ali na infância, ali entre ali até os 8 anos de idade e tal, dependendo do que for, pode deixar danos que acompanham a pessoa a vida toda. Eu acho. Eu hoje Porque agradeço. é um período determinante na formação da criança ali, para a preparação dela para a adolescência, esse período ali dos 8 anos, tanto em questão de aprendizagem, quanto também em questão comportamental. Esse período até os 8 anos de idade é um período determinante, crucial para o futuro ali do ser humano. Gente, e a adolescência? Que é um período que é difícil até para quem não sofre bullying, que eu acho difícil. É um período muito delicado, onde você está tentando se reafirmar a todo momento, buscando sua tribo, buscando sua identidade. Você não é mais criança, mas também não é adulto. Você não tem independência, mas está querendo desbravar o mundo, né? É muito complicado. Tu sofreu bullying de quê? Tu quer falar? Tu fala sobre isso? Nossa, não tem plano nenhum. Não tem plano nenhum. Eu sofria bullying, olha só. Primeira vez que eu sofri bullying foi na época do jardim de infância. Jardim de infância? É. Eu devia ter ali pelos 4 anos, sei lá, 5, sei lá, 6 talvez. 5, 6 anos. Pode ser, 5, 6 anos. E É bem falavam que possível. Eu sofria bullying assim, é aquela coisa de tribos na tribos do jardim de escolar, infância. né? Tribos tipo, tinha aquele grupinho, né? E BBB. Tem aquele grupinho, aí eu era meio isolado,
ficava sempre ali com as meninas, que eu sempre tive afinidade maior com as meninas do que com os meninos e tal. É o seu E aí, charme, amigo. É o seu charme. sei lá, o homem passou a ficar em mim. Era a inveja da galera do jardim. Exatamente, despertando a ira dos pirralhos do jardim de infância, né? Por conta de todo esse magnetismo que eu desperto nas mulheres. Exatamente, tá explicado. Pois é, eu não enxergava isso na época. Eu sofri tanto. Eu sofri tanto porque eu não enxergava isso na época. E aí, o assunto sério e a gente falando desse jeito. Mas enfim, voltando. É porque eu superei, gente. Sei lá, eu acho, pelo menos, né? Sei lá. Mas, sei lá, não sei. Agora me veio dúvidas agora. Mas, enfim, mas eu sofri muito. Nossa, como eu sofri na mão dessa galera. Não, falando sério, você lembra desse sofrimento do jardim de infância? Jura mesmo? Eu lembro. Ou seja, algum impacto me trouxe, porque Ficou. eu lembro das humilhações que eu sofria. Quer dizer, não lembro de todas, mas, quer dizer, acredito eu. Mas eu lembro de muitas. Eu lembro de muitas. Cara, pô, porque Quando tipo, me você era muito pirralho. porque tinha o parquinho no jardim de infância. Eu tenho uma memória que vai até minha outra encarnação. Uma vez me prenderam num. Tinha o parque, né, lá do jardim de infância, tinha um parquinho. E aí tinham vários brinquedos, né? Aquele negócio que a gente fica lá gangorra, e aquele outro que a gente fica sentado na cadeirinha, preso por umas cordinhas e fica. Balanço? Balanço, isso. Nossa! Eu sei descrever o troço, mas não sei o nome do negócio, mas enfim. Balanço e tal. E tinha uns canos de concreto grandes, que a gente entrava, sabe? Tipo prova do Gugu, sabe? Você vai entrando, se rastejando, sai do outro lado e tal. Sim. Então, aí uma vez me prenderam nessa parada, de um lado e do outro, não deixavam sair de jeito nenhum. Caraca. E eu com medo ali, daquele lugar fechado, escuro, né? Criança muitas vezes tem medo de escuro e tal, e tem medo de ficar presa, né? E não conseguir sair dos lugares. E tipo, foi traumática a situação para mim, né? Cheguei em casa chorando e tal, e minha mãe teve que ir na escola, no local, no jardim lá acho nem sei como é que se fala o nome do lugar, mas é jardim, né? No jardim, no dia seguinte, conversar com a diretora e tal. E eu me senti muito mal, agora falando sério. Eu também sou capaz de falar sério. Fala. Eu me senti muito mal, principalmente, não propriamente pela situação da brincadeira que fizeram comigo. Que eu sei por que aconteceu, porque, tipo, eu ficava muito junto de uma menininha lá e meio que tinha um namorinho ali, sabe? Bem infantil, uma coisinha bem, sabe? Bobinha, né? E o menino lá, né, que era o valentão, Sim, o rei do jardim de infância. jardim de infância, ele tá ciumado com isso. Entendi. As meninas ficavam em torno de mim e essa menininha ficava ali pertinho de mim sempre. E a gente brincando lá, beijinho pra cá, beijinho pra lá, essas coisas todas. E ele ficou meio ciumado. Minha maior tristeza, né, com essa situação, que eu fiquei transtornado ali, deve ter acarretado alguma coisa que eu carreguei por bastante tempo, e talvez carregue hoje, até hoje, de forma inconsciente, foi a questão da rejeição. Que Dói muito, né? Então, me doeu muito porque quando a gente está nessa fase, né, da infância e tal, a gente quer fazer amigos. Sim. Né? A gente quer ir além daquela. É tão difícil da gente sair de perto dos pais, muitas vezes. Eu não lembro se eu sofri, se eu chorei e tal, indo para a escola pela primeira vez, mas para muitas crianças é um tormento ir para a escola pela primeira vez e se desgarrar dos pais. Né? Sim. E quando você entra cheio de resistência, cheio de medos, né? E de repente esses medos, esses temores vão se quebrando pelo acolhimento dos professores, né, das professoras, e também pelo acolhimento dos colegas e das colegas que você passa a fazer lá, nesse novo ambiente, né? E naquela situação eu me senti profundamente rejeitado e sem amigos. Eu me senti uma pessoa odiada, detestada e não queria voltar para lá. Exatamente. Foi um troço assim
complexo assim de eu conseguir voltar. Mas eu voltei porque a professora gostava muito de mim e tal, começou a fazer coisas para me reintegrar nesse contexto. Então, tipo, abrir a casa dela nos finais de semana para minha mãe me levar lá, que era uma casa de quintal, tinha um monte de brinquedo lá para brincar, porque ela era professora e era também arquiteta. Então ela que desenhou os brinquedos da escola lá, que era pública, lá de jardim de infância e tal. Que demais. E na casa dela tinha várias dessas coisas que ela desenhava, projetava e botava para fazer. Então tinha brinquedos, era tipo a casa do Michael Jackson, a casa dela, tipo Neverland. E aí, pô, eu ia lá, me divertia, brincava, isso me fazia me sentir amado novamente. E aí eu voltei a ir para lá pela força que ela me deu. Sim. E aí essa força e saber que ela estava lá para me receber foi a força necessária para que eu conseguisse ir para lá, sabendo de tudo que eu havia passado lá, mas sabendo que tinha pelo menos uma pessoa que me amava lá dentro. Entendeu? Não só ela, mas também tinha outras pessoas lá que eu sabia, logicamente. Mas ela foi muito contundente nessa coisa de me reintegrar, entende? Então eu criei um vínculo muito forte com ela. Logicamente que nem todos os professores têm a condição que ela tinha de fazer isso comigo, entendeu? É uma realidade muito dura dos professores no país. Era uma pessoa que dava aula por hobby, não era para ganhar dinheiro nem nada, porque a ocupação dela era como arquiteto, engenheiro e tal. Então aquilo ali era o momento que ela abstraía. Mas eu passei assim maus bocados. Depois teve outros momentos de bullying também que eu passei, né, na escola, né, ali primário e tal, né? Só que, tipo, você vai, quando você tá mais velho, você já tá ali chegando na adolescência e tal, tem gente que até nessa fase, talvez até por um histórico já de bullying, não consegue se desbaratar. Mas eu acabei usando, já desde criança, eu acabei percebendo que eu fazer as pessoas rirem era um escudo, era o meu escudo. Quando eu descobri isso, eu parei de sofrer com bullying. Né? Meio que virei o jogo ali, subverti a ordem, porque as pessoas vinham fazer bullying comigo e eu entrava no meu bullying. Entendi. Meio que me bullyingava também. Sim. Então as pessoas ficavam sem graça e não continuavam. Nisso, eu fazia brincadeiras com elas, mas meio que naquela lógica. Você deu uma abertura, então também tô reciprocidade. Então acabava que aquelas coisas viravam amizade, né? Porque entrava naquele terreno de todo mundo se zoar e ninguém levar para o coração. E acabou que isso desdobrou nas amizades da escola, que depois viraram do colégio e tudo mais, e que permanecem muitas delas até hoje. Então, mas de um contexto que, de certa forma, foi muito traumático para mim da minha infância. Mas Eu você tinha soube. muito retraído e fui ficando extrovertido com o tempo. Quando eu percebi que essa minha extroversão era uma arma de sobrevivência, eu passei a aplicá-la. É, muito legal. Mas foi importante ter esse acolhimento, né? Que você teve dessa professora que você lembra até hoje, por exemplo. Foi. E talvez, se eu não tivesse acolhimento, a minha vida teria sido outra. Ela fazia muito dessas brincadeiras, não brincava comigo, mas ela meio que, as coisas que faziam comigo, que falavam para mim, ela meio que tratava comigo como coisa assim, tipo, ela zoava essas situações e zoava as pessoas, autoras e tal. Deixava mais E leve, né? deixava mais leve, tirava o peso. E eu comecei a ver essa coisa do engraçado com ela, novinho ainda, com 5, 6 anos. Isso trouxe um frescor para mim e uma perspectiva, e me abriu umas janelas, né? Abriu janelas para que eu pulasse e visse outras perspectivas, né? E desenvolvesse isso em mim, né? Depois você vai desenvolvendo, né? Nessa fase da vida também, você assimila as coisas muito rápido, muito fácil. Por isso que o risco do trauma, de traumas permanentes nessa fase, é muito grande, porque é uma fase que a criança absorve tudo com uma facilidade muito grande. Eu acho que, na verdade, a gente quer ser bem recebido e acolhido em todas as fases da nossa vida.
quando é adulto, a gente já tá com uma carapaça maior e aí a gente finge que isso não derruba a gente. Exatamente. Mas, na verdade, derruba, óbvio. Imagina você chegar no seu ambiente de trabalho e ninguém gosta de você. São coisas cruéis que vão te minando. E, assim, a chave do negócio é você saber que não é sua culpa o que tá acontecendo. Você não tem que mudar quem você é por isso. E deixar as coisas leves, sabe? Tipo, às vezes a pessoa que tá fazendo bullying com você, ela nem tem noção do tamanho do mal que ela tá te causando. A maioria tá indo na onda, sabe? De um que puxa. Nada. Exatamente. E aí, a gente viveu isso no momento em que não tinha o cyberbullying. E por isso eu levanto tanto essa bandeira de que não é engraçadinho, porque aí todo mundo fala, mas por exemplo, podem virar ouvindo essa história e falar assim, então, mas tá vendo? Foi bom, porque aí ele descobriu que ser engraçadinho é legal e hoje ele tá aí sendo engraçadinho. Não, mas você não precisava disso. Você não precisava sofrer dessa forma que você sofreu. O seu ser engraçado tava aí de qualquer forma, entendeu? Você... sabe? Eu poderia descobrir isso de diferentes formas. Exatamente, de uma forma mais agradável, de uma forma que não fosse traumática, que não te levantasse uma ferida. Eu, quando sofri, eu era adolescente. E assim, eu não estava acostumada a não ser bem recebida. Foi uma mudança de colégio que eu tive. E assim, eu era super querida em todos os ambientes que eu tava. Então, nisso aí, assim, acabou comigo. Me faltou o chão, assim, eu não sabia como lidar, eu não sabia o que fazer. Não queria mais falar com as pessoas. Porque a gente fica, ai meu Deus, mas tudo que eu falo usam contra mim. Se você fala que é azul, é porque você falou que é azul. Se você fala que é rosa, é porque você falou que é rosa. Então, eu queria que as pessoas pensassem que não é culpa nossa que sofre. E também, muitas vezes, não é culpa de quem faz também, sabe? É alguma válvula de escape, alguma forma de autodefesa. A pessoa que descobriu que trocar o foco é melhor do que sofrer ele mesmo o bullying, sabe? A gente tem que repensar todo o discurso no sentido de que não é engraçado, não é legal, não é compreensível, não é coisa de criança, não é isso passa, isso é uma fase da vida, a gente está aprendendo. Não, a gente tem que, como pais e como pessoas mais velhas que já passaram por isso, de explicar para as pessoas que isso não é legal, que isso dói, que isso machuca e que muitas vezes a pessoa desiste de viver por causa disso, né? E que isso não ajuda em nada. Então, nesse dia 7 de abril aí, que foi o Dia Internacional, vamos lutar contra isso. Cyberbullying faz com que você não tenha um minuto de paz, é uma coisa na internet, nas suas redes sociais, te xingando, apontando 1000 defeitos, que todo mundo tem defeitos, a gente sabe disso. E que dói, machuca muito ver todo mundo do seu ciclo rindo desse defeito, que às vezes nem é tão defeito assim. Tantos modelos aí lindas, maravilhosas, que estão ganhando fortunas, falavam que sofriam muito bullying quando eram novas, né? E hoje são maravilhosas, são ícones de beleza, né? Então, isso é tudo muito relativo, não deixa isso minar quem você é, continua sendo. E assim, encontra a tua tribo. Acho que isso é muito o segredo que eu acho que eu posso falar para as pessoas. Encontra as pessoas que realmente você se identifica, sabe? E as pessoas que não se identificam com quem você realmente é, deixa pra lá. Vai tentar seguir a vida e tudo na vida é muito ciclo, né? Tipo, quando você estava no jardim de infância, aquele era o seu ciclo, aquele era o seu mundinho. Mas depois, hoje em dia, você fala com quem você tem contato do seu jardim de infância, por exemplo? Ninguém. Então, igual no colégio, quando você tá no colégio adolescente, meu Deus, eles não me aceitam, meu Deus, eles não gostam de como eu sou. Cara, você vai pra faculdade, vai encontrar com outras pessoas, você vai pro mercado de trabalho, você vai encontrar com outras pessoas, entendeu? Então, tenta virar a página, tenta sobreviver, respirar fundo e mudar a pauta quando você já estourou o tempo. Por isso que eu tô quietinha, Tá bom, obrigado. Fui eu, mas é que esse assunto é muito delicado pra mim mesmo, sabe? Sim. Eu acho que doeu muito em mim, como doeu muito em você, dói em muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que parar de naturalizar isso. Não é natural. Tem que dar força pra galera que sofre isso, sabe? O seminário que eu falei, né, que tá disponível no YouTube, indico todo mundo que veja, foi assim, só gente fera. Pra você ter noção, o Barroso participou, o Arthur Lira, sabe? É só gente... Garralho Júnior, tá? Pra galera do direito, ele é bem famoso. Auri Lopes Júnior, assim, muita gente importante participou disso. E falando da Lei de Segurança Nacional, que já é a 6ª lei nesse sentido,
de defender o Estado, defender a instituição. Esse é o objetivo. Mas num contexto que ela foi criada, no contexto da ditadura. Então, cumprindo mais ou menos a nossa promessa que a gente fez no episódio passado de falar de ditadura, a gente vai falar da ditadura no seu modelo 2.0, que é o que a gente está vivendo agora, nesse perigo iminente de ditadura, que não sou só eu que estou falando, várias pessoas, inclusive nesses 2 dias, teve bastante gente que falou nesse sentido. Então, de uns tempos para cá, 76 processos foram abertos, assim, nos últimos meses, tá? Então, essa lei que estava adormecidinha lá, desde o finalzinho da ditadura, ela está sendo reavivada a cada dia. Então, para você ter noção, 41 inquéritos nos últimos 18 meses, sendo que 152 foram instaurados desde a sua criação, ou seja, um crescimento de 300%. O que esse pessoal está falando é que não houve recepção pela Constituição, que é uma Constituição democrática, de um Estado democrático de direito, desses dispositivos que são produtos da ditadura. E aí, o que eles querem combater é essa ideia desse inimigo oculto. Esse artigo 26, por exemplo, vai falar assim, ó: caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Só lendo esse artigo, que traz a possibilidade de um crime, o que você entende, o que não pode ser feito a partir dessa leitura? É muito vago, né? É muito amplo. Sim. Então, nesse vácuo interpretativo que os oportunistas entram, né? Exatamente. Porque eles conseguem encaixar qualquer ofensa, como, por exemplo, chamar de genocida, nesse crime. Então, ele está silenciando a oposição no momento que a gente está sofrendo tantas coisas e a gente não está podendo mais criticar o governo, com o risco de ser preso de 1 a 4 anos. Sim. Porque eu estou ofendendo o presidente da República, a moral do presidente da República, quando, na verdade, ele é só mais uma pessoa que está presidente da República. Ele não é o presidente da República. E se a gente for pensar, se a gente for considerar os ataques que... Não estou querendo aqui ser advogado de ninguém, não, mas se a gente for pegar os ataques que a Dilma sofria no período pré-impeachment, né? Isso aí não ficavam muito atrás, não, das críticas que o Bolsonaro está sofrendo, e que são críticas, muitas delas muito fortes, contundentes, mas fundamentadas. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem aí o Estado, o cara tem o controle do Estado, né? De certa forma, já aparelhou determinados órgãos vitais de controle, instaurou aí um estado policialesco, né? Porque você vê determinadas ações da Polícia Federal e os embates dele com o Moro no ano passado, desde 2019, na verdade. O próprio racha, que não sei como é que está atualmente, mas no ano passado ficou bem explícito o racha dentro da Polícia Federal e dentro do Ministério Público relacionado à adesão ou não ao projeto Bolsonaro. As forças policiais, né, PM e tal, que tem uma parcela muito grande de apoiadores do Bolsonaro, né? Não sei atualmente como é que está isso, mas acredito que a adesão ainda seja muito forte. Com certeza, parece que está crescendo, né? O que a gente falou lá daquele PM lá. Exatamente. Ao mesmo tempo, os nossos prefeitos e governadores, uma porção aí, com a culpa do cartório até dizer chega, não enfrentam de forma contundente o governo, temendo represália, né, como foi o Witzel, né, a PF do nada bater na porta lá, fazer uma busca e apreensão, descobriu alguma coisa e tal. Vide, por exemplo, essa CPI que está sendo instaurada aí, que ele já está querendo movimentar para também investigar prefeitos e governadores também. Então, meio que num sinal de retaliação e tal. Mas esse é um negócio do debate, por isso que esse debate foi muito rico, assim,
porque as pessoas estavam se questionando por que essa lei ainda existe até hoje. Porque não teve nenhum governante ainda de cunho autoritário que pegasse ela debaixo do braço e botasse ela acordada novamente. Foi até uma analogia que fizeram bastante de ser um monstro adormecido e que agora está acordado. E assim, ele tem aplicação subsidiária do Código Penal Militar. Então, você pode ser julgado pelo Tribunal Militar. E aí, com a possibilidade de prisão para investigação, o que não pode mais, com 5 dias de incomunicabilidade. Sabe aqueles 5 dias que antes eram 10 que podia na época da ditadura? E que as pessoas iam pro pau de arara, sofriam choques e eram abusadas sexualmente e levavam... eram afogadas, ficavam de cabeça para baixo, apanhavam de todas as formas possíveis e pegavam cabo de vassoura e enfiavam na cavidade anal para ser uma pessoa muito educada na forma de falar. E assim, isso ainda está previsto e numa lei que ainda existe. Então a discussão toda é até quando a gente vai conviver com essa lei. Quem é que tem que fazer alguma coisa? O STJ que tem que se manifestar? Ou é o legislativo que tem que criar uma nova lei, acaba com essa e cria uma nova, porque a gente precisa de alguma coisa que proteja a instituição, Estado Democrático de Direito, ou então a gente esquece totalmente isso, afinal de contas não precisamos. Aí tem gente lá que defende que a gente precisa, tem gente que fala que não confia no Congresso como está hoje para votar e criar uma nova lei nesse sentido. Por entender esse cunho autoritário que estamos vivendo, então poderia ser algo mais perigoso ainda. Paralelamente, tem gente que não confia no STJ por ele mesmo ter utilizado essa lei para se defender. E aí eu lembrei muito de você, Carlos, no caso do Daniel Silveira, porque ele usa da Lei de Segurança Nacional. Então, como é que a gente vai depender do STJ para falar alguma coisa que ele mesmo usa, vira e mexe, para defender o Estado Democrático, ou defender seus ministros, defender seus interesses, entende? Sim. E aí foi super interessante, eu recomendo novamente que as pessoas escutem, porque a deturpação da lei pelo presidente, pelo seu ministro, o André Mendonça, é clara e notória, sabe? É uma mensagem intimidadora para a galera ficar quieta mesmo, para não vir reclamar, porque se vier, eles têm um crime debaixo do braço para imputar em vocês. E o que eles estão falando lá é que me chamou muita atenção, é que hoje em dia a gente vive o maior declínio do mundo da garantia e liberdade de expressão. Antes a gente tinha 89 pontos, hoje a gente tem 46 pontos. Então é alguma coisa que a gente não pode brincar, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente fala desse tema, a gente tem que entender que o mundo está em busca do melhor caminho diante da tensão produzida do embate entre as fake news e o discurso de ódio e a livre expressão. A gente não está sabendo lidar com isso e, ao mesmo tempo, como a gente faz para resguardar a democracia e não resvalar no autoritarismo. O próprio Barroso trouxe isso na abertura do seminário, porque todo mundo está pensando, legislativo, executivo e judiciário, o executivo está pensando como usar e manter a lógica autoritária deles, mas os outros estão pensando como combater essa lei que ainda existe, que ainda pode ser aplicada e que a gente deve temer, porque a pandemia está aí e o Bolsonaro, com o seu ódio, com as suas bravatas, está à frente do executivo. Então, se a gente queria falar um pouco de ditadura, eu acho que é um bom ponto de partida, porque o que a gente está vivendo hoje é censura. O que a gente está vivendo hoje é o medo desse inimigo invisível, que a gente não sabe qual é o inimigo, mas a gente está a todo momento alerta, porque o inimigo do comunismo pode chegar a qualquer momento. Quando a gente não vê que o inimigo está lá, sentadinho na presidência e fazendo o possível para não ter nada que macule a sua imagem, quando na verdade ele é o principal autor, as máculas da imagem dele. A situação do Brasil é uma situação muito grave, né? É uma situação muito delicada, né? Porque o cara já tá lá, o
cara já está com a máquina do Estado. Tivemos aí várias situações aí que poderia se tomar medidas mais contundentes de conter o avanço, como posso dizer, do seu controle sobre o Estado, mas não foram feitas, e agora você tem um contexto aí, alinhamento de costuras, que eu não sei até que ponto, numa incapacidade política do Bolsonaro, o resultado possa ser o pior possível para a democracia, né? O que já está sendo ruim, ficar pior ainda. A nossa situação é grave, e grave também não só por essa questão do Bolsonaro e dessa escalada autoritária, mas é grave por saber que ele foi eleito, né? Ele não está nessa posição à toa, está nessa posição porque pessoas o elegeram, votaram nele. Uma parcela ainda considerável da população coaduna das posições dele, das de antes e das novas, que surgiram com ele já no poder. Que na verdade não são novas, são novas dentro de uma lógica de contexto, mas que fazem parte de uma mesma espinha dorsal. Ainda há uma parcela considerada da população que avaliza isso e que vai avalizar no ano que vem nas eleições. O que mostra o autoritarismo ainda faz parte de forma aderente no imaginário de uma parcela considerável dos brasileiros. Uma parcela que é capaz de levar alguém para o segundo turno, pelo menos. Então não é uma questão só de um ente elevado, né, maior do que nós. É algo que está presente na sociedade, né? Porque ele não está lá à toa. Essa herança do autoritarismo do regime militar, ele está muito presente na nossa sociedade. E ela está presente na nossa sociedade não é porque a ditadura foi isso, aquilo outro. Foi boa ou foi ruim, e se ela está presente é porque ela foi boa, e que nem muitos falam aí, no tempo da ditadura não tinha violência, não tinha isso, aquele anacronismo, né? Aquele saudosismo enviesado e tal. Não, não é isso. É porque o autoritarismo está presente na história do Brasil desde muito tempo antes do regime militar. Se a gente for pegar a história do Brasil, o autoritarismo está presente desde o período colonial. A exploração dos indígenas, dos nativos, né? Que é indígena, né? Não sei se é o termo mais correto hoje em dia, mas dos nativos e tal, a questão da escravatura, né? A própria questão da própria independência, né? E depois os períodos do Pedrão e do Pedrinho, né? Né? E como o poder moderador, né? Isso grande poder moderador, né? Do Pedrão. E você tem depois a proclamação da República, mas que a gente teve um período considerável ali de militares no poder. Em outros contextos, né, o que parecia ser uma voz mais ativa de quem, digamos assim, se via oprimido por esse autoritarismo, na verdade foi uma substituição autoritária. Né? Se a gente for relembrar a transição da República Velha, né? A Revolução de 30, né? E a entrada do Getúlio, que acabou descambando numa outra ditadura do Estado Novo. Né? A história do Brasil, em termos de continuação democrática, é uma história muito curta. Né? O fio condutor do autoritarismo do Brasil é bem mais contínuo do que de uma lógica democrática, se a gente for parar para pensar. A gente tem uma democracia, uma redemocratização aí para uns, né, de 85 para cá, então de 36 anos. Para outros de 88 para cá, que aí de 33 anos. Né? E para outros só com a posse do primeiro presidente civil eleito por voto popular, o Collor,
em 89, então já há 32 anos. Né? Se a gente for pegar os períodos, só a ditadura militar foram 21 anos. Né? Se a gente for pegar o governo, se a gente for considerar todo o período do Getúlio, de 30 até 45, porque depois ele volta eleito, mas de 30 a 45 são 15 anos. Né? Se a gente for considerar tudo, não for considerar só o Estado Novo. Mas só o fato do Getúlio ir arrastando a coisa e se fazendo valer de todos os mecanismos de força ali para se manter no poder, já denota uma escalada autoritária que leva ao Estado Novo. Então, no fundo, são 15 anos ali presos ao Getúlio. Né? E aí, se você for somar tudo isso, for somar o café com leite, for somar os militares no início da República, só de período de República a gente tem muito mais uma lógica autoritária vigente, clara, do que um gozo dos instrumentos democráticos. É verdade. Eu acho que o mais importante é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é falar sobre isso, é entender sobre isso, é não deixar ser levado, porque o poder ele é muito tentador, mas ele cobra um preço e não há nada melhor do que você poder falar o que pensa, não é nada melhor do que você viver numa democracia. E assim, o que a gente vive não é nem uma democracia real. Se a gente ainda consegue uma democracia realmente liberta de todas as amarras, assim, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor. Mas, passando para o outro assunto que foi o que bombou, né, em todas as mídias, foi o caso do menino Henry, que foi essa tristeza, assim, que não tem como não pesar o clima falando sobre isso, e eu não queria nem ficar batendo muito nessa tecla, porque qualquer pessoa já viu, e a galera de marketing também já viu, tenho certeza, mas eu queria trazer pontos, assim, que geralmente não são comentados na grande mídia, que é a questão dos crimes dos poderosos, da tentativa do Jairinho de intervir e como o papel daquele médico e aquele diretor do Barrador lá, que não deixaram o corpo sair durante a madrugada sem passar pelo Instituto Médico Legal, devido aos ferimentos que ele tinha, foi primordial. Foi ele que deu todo. Se hoje você está vendo aí que está se caminhando para se fazer justiça a esse caso, foi porque uma pessoa se negou a se submeter ao poder desse criminoso, que é o Jairinho, que tentou, com a sua influência, com seus contatos, como é normal que esses criminosos poderosos façam, burlar qualquer tipo de ordenamento, burlar qualquer tipo de lei. Então, eu queria dar muita ênfase com relação a isso, porque não é a primeira vez que ele agride uma criança, que ele comete atos violentos contra crianças, já foi feito com outras crianças de relacionamentos passados e sabe-se lá com quem mais ele fez. E assim, não foi à frente, porque muita gente teme essa figura, teme o que ele pode fazer e também não dá a devida importância da violência doméstica, que é sim muito importante. E aí eu queria fazer um paralelo com as palestras do Nudem, que acontecem toda terça-feira, que é um núcleo de atendimento às mulheres que sofrem violência doméstica, que tem no YouTube. Então, quem sofre violência doméstica, eu trago muito sobre isso. Vamos prestar atenção, porque mesmo que a criança não sofra a violência direta, ver a mãe apanhando do pai ou um contexto de violência familiar é danoso sim para a criança. E como a gente estava falando do negócio do bullying, Carlos, são marcas que ficam no nosso corpo, que ficam no nosso subconsciente, que tem respostas físicas até, de você não conseguir conviver em certos lugares, enfim, e forma e molda caráteres, e isso vai determinar muito o que essa criança vai ser. Então, o menino Henry, infelizmente, ele faleceu, veio a óbito, mas se não tivesse vindo, viver nesse núcleo violento já seria danoso para ele. Então, é importante que as mães, como muitos estão cobrando dessa mãe que não deu queixa, não foi lá e denunciou quando soube, da babá que não, né? E aí a gente volta para aquele papel de cobrar muito da mulher, porque
não foi ela que agrediu outras crianças e causou a morte dele, mas as pessoas cobram muito dela ser mãe e não ter feito, como a gente garantidou o seu papel, que realmente deve ser responsabilizada, como a gente garantidou a omissão dela vale como ato comissivo, e ela será responsabilizada por isso, mas eu gostaria que as pessoas focassem no perigo dessa figura poderosa e criminosa. Porque eu sinto na sociedade que quando você fala, vamos supor, essa mãe que fala que tá com relacionamento com esse Jairinho aí, e que tá bem de vida, que ganhou um emprego que triplicou o salário dela, e tá curtindo as melhores festas, os melhores restaurantes, todo mundo bate palma, sabe? A sociedade tem muito disso. De, que bom, você tá com um cara, nem quer saber o que esse cara é, sabe? Se ele te trata bem, se ele é um companheiro legal, não, isso não importa. Importa é a vida de luxo que ele proporciona, o poder que ele tem. Então, eu acho que isso tem que ser revisto e isso não é falado na grande mídia, sabe? A gente tem que ver o nosso papel na sociedade. O que a gente espera de um relacionamento? Se a gente espera que é ter uma vida melhor, se juntando com uma outra pessoa, ou se é ter um relacionamento com companheirismo, com respeito mútuo, independente da classe social que vocês vão alcançar juntos. Você vai nessa mesma linha que eu, Carlos? Você concorda? Eu não sei se. Eu não sei, tem que pensar melhor sobre isso. Eu sou o cara que. Eu não me sinto assim na obrigação de ter uma opinião formada sobre tudo na hora. O que eu sei é que, assim, tem determinadas coisas que são da formação de caráter da pessoa, da base familiar dela e tal. E a gente tem que considerar também que existem pessoas que têm falhas de caráter, assim, né? Sim, claro. Independentemente da mídia discutir questões comportamentais relacionadas a relacionamento ou não, né? Hoje em dia é um pouco difícil você falar do que a mídia discute ou não, porque hoje a gente tem internet e as pessoas têm uma vasta arsenal de opções de pesquisa, de leitura e tal, livros também. Então, tem questões assim que são falha de caráter mesmo, né? Profunda, um sadismo, uma frieza, né? E ao que me parece, né? Não acompanhei profundamente essa situação, porque me chocou assim muito, né? E não quis entrar muito fundo nesse caso. Mas o que me parece é que o cara é um sociopata, né? Ao que parece, né? As investigações e tal. O cara é um sádico, um sociopata, e outras diversas coisas inomináveis. E a mãe demonstrou uma frieza muito grande, né? Em relação ao que o filho sofria e a perda dele, né? Eu li, inclusive, que no dia seguinte à morte, ela foi até o salão de beleza. Eu sei, eu também ouvi sobre isso, mas assim, o que eu ouvi também, tanto da família dela quanto da família do ex-marido, é que ela era uma ótima mãe. Então isso pra mim não tá casando, sabe? Eu não sei exatamente a conduta dela, não posso afirmar, mas sabe quando tem coisas que não casam? E você vê. Mas ao mesmo tempo tem aparências também, né? Exato, não. E assim, não, Vi mas de assim, casal Nardoni, né? mas por que a família do ex-marido ia elogiar ela como mãe? Numa situação dessa? Mas assim, eu vi uma entrevista do ex-marido falando que houve uma mudança assim substancial no comportamento dela depois que ela começou a se relacionar com o Jairinho. Mas é isso que eu tô falando, Carlos. Então, assim, pode haver uma referência, a família do ex dela pode ter essa referência né? Pré-Jairinho, digamos assim. Então ela deixou de amar o filho porque, sabe? Olha, eu não sei. Eu não acho que toda mulher, por ser mãe, ama o filho. Eu tenho completa
noção de que isso é uma construção social também e que o que faz o amor crescer é a convivência. Não é porque você botou no mundo que você ama tanto que você pode nunca mais olhar para a cara dessa pessoa, você nem vai saber quem ela é. Mas eu percebo que quando ela tá lá falando com a babá, por exemplo, ele tá sozinho com coisa, não deixa, sabe? Há uma preocupação. Só que no fundo, você nunca acha que isso vai acontecer. Todas essas mulheres que sofrem violência doméstica, ela não acha que uma hora o cara vai matar elas. Ela não acha que uma hora vai matar o filho delas. Você sempre acha que é um estressezinho, ele sempre reverte a situação, fala que ele é esquentado. Exatamente. Você viu? É porque ele ficou com ciúme. Sabe, você vai arrumando desculpas. E o que eu tô tentando falar aqui cara, foge de um relacionamento como esse. Principalmente se tá envolvendo uma criança. Porque você tem um dever de guardar pela vida dessa criança. Não ache que ele te ama e ele vai mudar. Se você sabe, como falaram que ela sabia do histórico de violência da outra, da ex-mulher, alguma coisa desse tipo, com a ex-mulher, se você sabe de um histórico desse, você acha que ele te ama e ele vai mudar por causa disso? Eu sinto lhe dizer, mas provavelmente ele não vai mudar. Porque eu não sei como funciona, eu acredito que as pessoas possam mudar realmente, mas é uma coisa que depende muito mais delas do que das outras pessoas em volta. E então, o que eu gostaria de falar, e aí por isso eu puxei o negócio da palestra do Nudem, que é esses centros, esses núcleos de ajuda à mulher, procure. Você não precisa dar queixa, você não precisa iniciar um inquérito, nada disso. É portas abertas, você conversa com especialistas na área, com outras mulheres que vão ter uma escuta preparada, que não vão ficar dando sua opiniãozinha do tipo, ele é muito estressado, mas pelo menos olha só o padrão de vida que você tem, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Podem te proteger, podem te dar os passos a serem seguidos. Então, procura. Mulher que sofre violência e que tem esse quadro em casa, procure ajuda e principalmente se afasta de quem é capaz de te levantar a mão, de quem é capaz de bater no seu filho. Não ache que isso acontece, isso é normal. Isso não é. Isso não é amor, definitivamente. Pois é. É uma situação muito, muito chocante nessa situação que aconteceu com esse menino, né? A gente tem um histórico, né, recente de casos aí que chocaram o país, né, além dele, né, do casal Nardoni lá, né, da filha lá do cara, que também foi algo que foi muito, que alarmou muito na época. É uma situação que ainda vai ter desdobramentos, né, ainda vai ter investigação, julgamento e tal, mas em relação à responsabilização da mãe, a gente ainda vai ver no que isso vai dar, mas acho que mesmo sem ter julgamento ainda, para mim conteste, né, o grau de violência, né, do padrasto. Exatamente. Né, perpetrado por ele, tudo isso, né? E eu já acho que ele se entregou quando ele foi pedir ajuda pro governador, né? Ali eu já acho que ele se entregou, né? Que ele mostrou que ele tinha alguma culpa no cartório, né? Porque... Cara, ele pede pra liberar o corpo, cara. Exatamente. Ele pede pra liberar o corpo. Não foi só o governador que ele procurou, parece. Não. Também O executivo do ramo. Ali ele já entregou ali muita coisa e depois tentou se sustentar no cargo dele, se sustentar na figura do pai, né, que politicamente é muito forte e tal, mas não tinha como. Depois disso o caso tomou uma forma, uma proporção imensa que ficou incontrolável. Por mais poderoso que você seja, ficou incontrolável, né, toda a repercussão que a coisa tomou, né? Então, por isso a gente tem que dar muito valor para a atitude correta desse médico e desse coordenador aí do Barrador que agiram corretamente e aí desenharam o novo rumo para essa história. Porque se eles não tivessem feito isso, a gente, se bobear, nem saberia o que aconteceu. Sim. Ia seguir de madrugada, morreu, tá? Ia sofrer o pai, a família, não sei o quê, e não ia chegar à grande mídia, provavelmente. Pois é. Então, Carlitos, vamos finalizar?
Vamos finalizar. Com esse clima baixo, me dá uma dica do Pinhão aí, uma coisa Dicas boa. do Pinhão agora. Dicas do Pinhão também na Gazeta de Marte. Você tá vendo? Nossa, estamos ganhando, não estamos ganhando só o mundo já foi conquistado. Agora nós estamos conquistando outros mundos, outros planetas. É a dica do peão aí, né? Te cuida, Fábio Júdice. Até avisando que a dica do peão tá aí, né? Se cuida, Fábio Júdice. Coração, desculpa, Fábio Júdice, estamos juntos aí. Tem espaço para todo mundo, todos nós temos espaço. Mas enfim, a dica do peão dessa semana é o lançamento de um cantor incrível, maravilhoso, intergaláctico, universal do Reino de Deus. Sucesso de Marte. O cara é muito talentoso, muito talentoso, muito talentoso. O nome dele é Muato. Ele é um cantor nascido em Vila Isabel, que tem aí um DNA aí forte de grandes nomes, né? Que nasceram em Vila Isabel. Só vou falar dois: Noel Rosa e Martim da Vila. Só isso você já vê. Nossa! É um bairro, né? Humilde! Bairro muito, muito humilde, né? Artisticamente falando. E esse cara é talentosíssimo. Ele ganhou já vários prêmios aqui de música no Brasil, de teatro, e no exterior também é premiadíssimo no exterior. E agora ele está entrando firme com um projeto chamado Afro Love Songs, ou A Canção de Amor Política, em que ele aborda, além de ações de intervenção urbana que ele tem feito, e agora mais recentemente com colagens de cartazes lambe-lambe com mensagens poéticas pela cidade, é uma série de videoclipes que já está no terceiro, agora vai para o quarto, estreia no dia 16 de abril em todas as plataformas digitais, né? Spotify, onde a Gazeta de Marte já está, YouTube também, onde a Gazeta de Marte estará em breve. Sim, sim, sim. E ele estreia no dia 16 mais um episódio dessa série. A canção se chama Me Respirar. Não vai estar ainda na Gazeta de Marte, em breve, porque estreia só no dia 16 de abril, né? Vocês vão escutar agora no final da nossa transmissão Nossa História, que é o mais recente lançamento dele. E dia 16, confiram nas plataformas digitais todas Me Respirar, que está com uma participação incrível de uma rapper e poeta. Tá viralizando aí bastante, que eu não vou falar o nome para não dar spoiler, que você vai ter que conferir, mas que ela é porreta, ela é sinistra demais, tá fazendo um sucesso e vocês vão conferir Me Respirar em todas as plataformas digitais. Esse cara Muato, cara incrível que vocês, nossa, tem nem palavras para falar desse cara. Você tem que escutar que a voz do cara é incrível e as letras também maravilhosas. Essa é a dica do Pinhão. A primeira de dicas na Gazeta de Marte. Que isso, hein? Segura nós! Carlitos, estouramos o tempo para variar.